Eu não sei você, mas durante muito tempo da minha vida eu tive muita dificuldade em poder fazer uso das redes sociais com cautela, com organização, de forma que isso não me prejudicasse. Eu lembro que muito tempo mesmo, na época ainda do videogame, eu desisti de jogar qualquer jogo. Hoje eu não jogo nenhum jogo online. Na época, eu jogava um jogo chamado Eudemons, né? Era um RPG. E isso me fazia virar noites em lan house, enfim, o tempo todo imerso nessa experiência. Logo em seguida, pouco tempo depois, eu também me viciei em videogame, jogar videogame com meus amigos, e assim, isso é saudável, eu acredito, desde que tenha limite. E eu não tinha limite. Minha mãe trabalhava fora, então não tinha por que ficar parando de jogar. Eu podia simplesmente ficar jogando o dia inteiro. E eu não buscava absolutamente nada a mais da minha vida. Porém, eu sempre soube que eu queria alguma coisa a mais e que se eu permanecesse nesse estágio, nessa forma, só jogando videogame o dia inteiro, isso daria errado. Então o que eu fiz foi cortar o mal pela raiz. Eu tentei pelas beiradas, não deu certo, e eu precisei cortar o mal pela raiz. Cortei do zero e me prometi nunca mais jogar videogame, desfiz-me dos videogames que eu tinha, encerrei as minhas contas em joguinhos online que eu também tinha. O último jogo que eu fui jogar online foi um jogo que não é considerado, não é um RPG, né? É o Cartola, que é um joguinho de futebol, mas até isso eu também eu desfiz, eu me enchi o saco, eu falei, quer saber? Não quero saber mais de joguinho, minha vida adulta agora vai começar de verdade e acabou. Isso lá atrás. Só que um problema mais recente que demorou para sair da minha vida, e demorou mesmo, e eu lutei muito contra ele, foi justamente a questão do vício nas redes sociais, de maneira geral. E o que eu percebi é que quando eu não tinha essa dependência que hoje eu tenho, por assim dizer, porque um dos meus trabalhos é na produção de conteúdo, então eu preciso estar ativo. Falei, olha, eu preciso estar aqui, mas ao mesmo tempo eu não quero estar totalmente imerso nisso daqui, nessa dependência, onde qualquer milissegundo da tua vida há a necessidade de você injetar algum vídeo curto, algum hiper estímulo das redes sociais ali, que é justamente onde você abre Reels, TikTok, enfim, Shorts, e às vezes até vídeo longo mesmo no YouTube, quando desnecessário. Normalmente o vídeo longo é mais tranquilo, mas pode muito bem sim ser ruído da mesma forma que os outros, e você se nega o tempo todo a estar ali um pouquinho consigo mesmo, um pouquinho no silêncio. Bom, quando eu percebi essa dificuldade, eu falei, olha, eu preciso fazer uma correção. Eu não sei o que precisa ser feito, deixa eu já estar gravando certinho, tá? Eu não sei o que precisa ser feito, mas a única coisa que eu sei é que eu preciso interromper esse processo. Haja vista que nessa época eu estava já começando a produzir conteúdo, eu já vinha dessa batalha há um bom tempo, então, hora resolvia, hora não. Eu baixei um aplicativo por muito tempo, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, que é um aplicativo chamado Opal. OPAL. É um aplicativo meio lá ele, mas basicamente esse aplicativo que ele faz é travar as redes sociais ou o aplicativo que você quiser, na verdade, né? Então, por meio desse aplicativo, você pode gerar janelas de uso ou desuso de certos aplicativos, e aí você escolhe o que você quiser. No meu caso, o único que fazia sentido eram as redes sociais. Então, eu bloqueava um período e outro eu deixava totalmente aberto para eu poder fazer uso. E aí eu fui reduzindo cada vez mais, e isso funcionou sim em certa medida. Só que ainda eu não estava satisfeito com isso. Eu falava, olha, eu não posso ficar à mercê. Como que eu preciso parar, estudar, ler um livro, fazer alguma coisa, e eu fico sempre nessa insistência de abrir o celular rapidinho. E aí, cara, você abre um pouquinho, já era. Quando você vai ver, você tá scrollando ali durante 1 hora, 2 horas. Vai falar que não é assim com você também. Então eu sei que isso é um problema seríssimo, eu sei que isso é um problema da nossa geração, da nossa época, e eu precisava dar um basta, porque eu me percebi muito suscetível às redes sociais. Já visto que também é natural, na verdade todos nós somos, porque os engenheiros que ali estão o tempo todo aprimorando e melhorando esses algoritmos, eles obviamente estão sempre pensando nisso, como fazer com que essa galera fique mais e mais tempo mais presa aqui. Então, desde a época que, por exemplo, agora, na verdade, o TikTok mais recente veio muito forte e com esse conceito novo que obrigou o YouTube a criar o YouTube Shorts, e o que está fazendo o Instagram cada vez mais se adaptar a essa nova realidade, esse novo formato de uso, que é o quê? É abrir o aplicativo e já está direto numa imersão
de 200% ali dentro de uma situação, dentro de uma hipnose mesmo, para que você não consiga sair. Então, não é assim, você abre o aplicativo do TikTok, por exemplo, e já é um vídeo ali, muitas das vezes, dependendo de como é o teu algoritmo, mas 90% das vezes é assim, já é um, já é um vídeo muito seduzente para o teu gosto, né? E aí você já fica preso imediatamente. Por exemplo, eu gosto muito. Meu aplicativo aqui, tu abrir é muito roça, casa, assim, viagem, essas coisas é o que eu gosto. É livro, né? Então tem algumas coisas de literatura e tal. Então, se eu clico e eu abro, imediatamente aparece alguma coisa que me prenda ali, que eu fique hipnotizado. E muitas das vezes eu entro só para ver alguns números meus, assim. Então, por exemplo, eu quero ver quantos views teve meu último vídeo, quantos seguidores eu tô, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas se eu abro o aplicativo, ele é tão assim, o TikTok é o pior, né? Ele é tão assim com você, ele consegue te amarrar tão bem com a estratégia dele ali, que muitas vezes eu abro para fazer uma coisa, e com certeza você faz a mesma coisa, abro para ver um vídeo quantas visualizações ele teve. E eu esqueço completamente, porque o primeiro vídeo me prende de tal forma que eu não consigo parar. E quando eu vejo, eu tô scrollando ali, eu falo, meu Deus, é muito rápido, né? É muito poderoso. E aí, recentemente, o Instagram também liberou a atualização. Ainda não chegou para mim, mas eu sei que já tá começando a entrar em vigor a nova atualização, que vai mudar justamente essa ideia de hoje no Instagram a gente abre e ele aparece os stories, aparece o feed, aquela coisa toda como a gente já conhece no Instagram. Porém, com essa ideia e com esse crescimento cada vez maior do TikTok, uh, eles estão agora tentando mudar para que você abra o aplicativo e já seja imerso na aba de Reels. Então você já vai cair direto no Reels e vai acontecer a mesma experiência, a não ser que você troque. E isso, assim, isso muda muita coisa. Isso me mostra, primeiro, que você não pode depender de uma rede social só. Segundo, que você sempre tem que saber se adaptar às novas realidades. Assim como é um assunto que eu já tenho falado aqui no canal, quanto à inteligência artificial. Então, é natural de você precisar ficar atento a tudo isso, mas enfim, isso é um outro assunto. O centro da questão aqui e aí, como fazer para a gente se desvincular dessa necessidade? Tem gente que vem com isso inato, tem gente que assim, não sente a menor necessidade. Eu tenho um amigo, por exemplo, meu melhor amigo sócio aqui, ele não tem a menor necessidade de rede social, ele não liga, realmente não liga. Ele abre e tal, e enfim, cai fora a hora que ele quiser. Eu não tinha durante muito tempo, não tive durante muito tempo esse autocontrole, e até hoje, quando eu dou aquelas escorregadas ali, pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido, de ficar preso ali, escrolando, né? Mas hoje é bem mais raro, porque o meu nível de consciência acabou aumentando muito. Mas para que ele pudesse aumentar, eu tive que fazer uma ruptura muito brusca. E aí sim foi usando esse aplicativo Opal, lá ele. Basicamente, o quadro que eu deixava 23 horas fechado. Eu cheguei a esse ponto porque eu deixava numa margem maior e não dava certo. Então eu deixava 23 horas, todos os aplicativos que eu não queria, que não me interessava, fechado. E eu só liberei ele mais tempo quando eu precisei postar, porque o horário que eu deixava liberado era o horário do almoço, mais ou menos. Que para a época que eu fiz isso fazia sentido com a minha rotina, com a minha realidade. Então, quando eu liberava, quando ele liberava os aplicativos, era mais ou menos ali de meio-dia a 1 da tarde. A partir do momento da produção de conteúdo ali, eu percebi que não dava. Eu preciso abrir mais essa margem, vou precisar cada vez mais. Mas que eu não posso ficar preso. Então, num primeiro momento, eu liberei uma segunda janela de 5 às 6, se eu não me engano, porque mais ou menos 6 horas ali, 6, 6 alguma coisa, é a hora que eu tô postando os vídeos, né? E eu tenho todos os EGs, né? Então tem TikTok, Instagram, Short, tem YouTube, tem, enfim, todo esse processo aí. E hoje eu tenho mais de um canal de comunicação, então eu tenho o Eu Felipe Mesmo, que é o meu principal, que não é esse daqui, e eu tenho esse aqui, que é o Eu Felipe Mesmo Backstage, né? Que a ideia aqui é falar justamente dos bastidores. O que eu preciso fazer de alimento, não só, obviamente, não estou falando alimento no literal, né? Mas o que eu me alimento para que possa existir aquele canal lá, entende? Ou seja, o que eu estudo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e aqui vão ter outras coisas além que eu estou pensando em trazer aqui, como por exemplo, mostrar os livros que eu tenho aqui, enfim, fazer um review aqui das estantes e de todas as coisas, dos assuntos do meu interesse e por aí vai. Mas enfim, voltando ao foco, eu sabia que eu precisava me liberar disso. E isso, quando a gente fala que um dos males de você ficar preso é que você perde tempo, esse para mim é
não o menor dos males, porque tempo é preciosíssimo, né? Hoje, por exemplo, para pra pensar, vou fazer um exercício aqui com você que mexe, tá? Esse exercício mexeu comigo. Para pra pensar numa pessoa que você já não tem mais perto de você. Porque a gente fala assim, pô, vou entrar no Instagram, vai ser só 5 minutinhos, 10, meia horinha da minha vida. Para pra pensar nessa pessoa agora, nesse exato momento. Uma pessoa que você queria e que não tá mais aqui, infelizmente. Uma pessoa que você amou muito, que você ama, mas que não está mais aqui. Quanto não valeria 5 minutos com essa pessoa? 5 minutinhos só que você pudesse ter, entende? O tempo é valiosíssimo. Não dá pra gente brincar com o tempo. Ele é valiosíssimo sim. Porém, para além disso, cerebralmente falando, a gente tem muitos males. Temos muitos males que acontecem a partir do uso excessivo de, enfim, desse hiperestímulo que é ficar scrollando. Gente, só pensar, isso não é natural para a raça humana, nunca foi. Isso é muito recente. Então é óbvio que, primeiro, a gente não tem nada muito conclusivo ainda, né? Tem estudos já mostrando os males disso tudo, mas ainda assim não chegou na grande população, até porque não é interesse. Não é do interesse de nada. Porque tudo, hoje a mídia praticamente está tudo em peso ali, e tudo pra gente é marketing, tudo pra gente é mídia. Então, tudo que você parar pra pensar, eles vão querer que isso exista sim, porque é dessa forma que eles vendem mais, é dessa forma que eles conseguem imprimir ali anúncio e propaganda pra você. Então, é natural que pra eles seja vantajoso, eles não querem interromper isso. E para os criadores das redes sociais, é óbvio que também não é nem um pouco interessante que você deixe elas de lado. Eles querem justamente que a gente fique cada vez mais preso. Mas enfim, são outros campos que a gente pode bater depois dos males, né, dos malefícios ali de você fazer uso excessivo das redes sociais, de principalmente vídeos curtos, dessa coisa toda muito rápida e dinâmica, o tempo todo, corte a cada 5 segundos, enfim, e por aí vai. Bom, mas retomando aqui, percebendo que eu teria uma necessidade, eu falei, cara, eu preciso corrigir e eu preciso saber me autocontrolar ali. E aí, naturalmente, foi vindo, né, essa ideia de que nesse primeiro momento, eu parava com esse aplicativo, então eu só tinha essas duas janelas, mas eu falei, eu preciso de mais janelas, mas eu não posso ficar preso. E aí, é uma questão de treino. Então, de tanta insistência, de tanto tempo que eu fiquei com esse aplicativo, acabou que eu consegui hoje ter um autocontrole muito maior por conta dessa coisa toda. Porque assim, tu acaba se habituando. Como você vai passar a acordar com o aplicativo bloqueado, você não vai entrar. É natural para você não entrar mais. Você começa a substituir rotineiramente essas coisas da tua vida por outras coisas. Então, se você é católico como eu, você vai rezar de manhã, entendeu? Então é natural. Você, ao invés de abrir desesperadamente, você vai lá e reza. Enfim, e daí por diante, sabe? Daí você vai naturalmente substituindo ao ponto de você conseguir se emancipar desse aplicativo, caso seja necessário e benéfico para você, que é o meu caso aqui. Então, eu não tenho interesse de toda vez que eu for entrar no aplicativo para fazer uma postagem, para interagir com alguém, para responder, porque não é só olhar meus números, né? Hoje, sinceramente, nem olho tanto assim. Eu olho, obviamente, uma vez ao dia, pelo menos, eu olho. Mas não é o principal. Eu entro para ver se alguém mandou uma mensagem, para responder alguma coisa, para fechar alguma venda, fechar alguma coisa. Então é natural que precise entrar. E entro também para fazer as postagens, né? Mas não necessariamente eu preciso entrar e ficar preso. Eu tinha que conseguir me desvencilhar disso. E aí, hoje naturalmente eu perdi muito interesse por stories, por, enfim, muitas coisas, porque é um processo que vai acontecendo com você naturalmente. Faça isso que eu acabei de falar. Baixa esse aplicativo. Vou tentar deixar o link dele aqui, ou pelo menos escrito aqui abaixo na descrição, qual é esse aplicativo, né? Como é que é? E eu sei que tem outros no mercado, inclusive eu penso em desenvolver um, mas enfim, não sei, porque para quem não sabe, eu também sou programador. Para mim seria muito interessante, porque casaria com a audiência, casaria com o que eu falo, mas enfim, tô dando ideia para vocês aqui, não vou falar mais disso, vou ficar nos bastidores quanto. Ah, enfim, é isso. Baixe esse aplicativo, corta ele é muito intuitivo, é fácil de usar, então você vai lá, libera a janela que você acha interessante para você. Principalmente evite o primeiro e o último horário do seu dia, é o primordial. Se você quiser deixar no horário de almoço ali e tal, deixa nos horários assim melhores para você. Corta esses dois principalmente e corta no teu momento de mais vício, no teu momento assim, de mais, cara, sei lá, por exemplo, tem gente que volta do trabalho e quer introduzir o hábito da leitura nesse período, porque pega a condução. E pra mim isso não é desculpa. Tem gente que fala, mas lotado, eu não consigo ler. Beleza, quem não consegue, ok, mas eu também já não consegui em algum momento e passei a insistir tanto que eu parei de ficar tonto, parei de ter dor de cabeça e comecei a conseguir ler. Então, enfim, insista que tu vai conseguir.
Quem já sabe que consegue, mas o que trava é justamente porque é muito mais fácil ficar scrollando o celular, às vezes tu tá com a cabeça cansada e tal. O que eu aconselho é, cara, ficar scrollando o celular vai cansar mais ainda a tua cabeça. Primeiro ponto. Isso é ao contrário. Porque você tá tão dando pancada no teu cérebro ali, estimulando, hiperestimulando ele, que tu vai ficar muito mais cansado. E aí, o que você faz? Você pega um livro de literatura, pega boa literatura, pega uma literatura mais leve, mais tranquila, não tem nada aqui à mão assim para montar, mas enfim, tem uma infinidade de coisas, um livro mais leve, uma coisa que você mais, goste mais, um assunto que seja mais do seu interesse, com menor densidade. Coloca ele nesse momento, justamente nesse momento, e é nesse momento que o aplicativo tem que estar travado. Porque é tão habitual nosso que a gente vai imediatamente vai lá, clique, enfim. Pega o celular, a primeira coisa que faz é abrir. E aí, quando você tentar abrir, você vai ver que está bloqueado, você vai lembrar, fala, é verdade. É claro que tem como desfazer, né, isso. Então, em alguns casos, eu usava. Você pode abrir o aplicativo, o próprio mesmo que trava os outros, esse Opal. Abra aí, é ruim falar esse nome, cara, é ruim, me incomoda falar, assim, é meio constrangedor, mas você abre esse aplicativo e aguarda 5 segundos, eles fazem você dar uma travada para você pensar bem se é isso mesmo que você quer, e aí sim você pode clicar ali e destravar um aplicativo que você queira, sei lá, quero mexer no Instagram, então eu vou destravar ali, porque nesse caso eu preciso mexer a todo custo. Mas evitem fazer isso, né? Não tem como você roubar a si mesmo, aí, pô, não adianta nada você baixar um aplicativo para isso. Mas é isso. Faça uso disso. É assim, respondendo o vídeo de maneira geral, é isso. Foi isso que eu fiz para poder conseguir largar e, obviamente, melhora tudo. Você consegue fazer mais, se dedicar mais tempo para suas leituras, para seus estudos, para tua família, para tua filha, enfim, uma série de coisas. Eu já me peguei em muitos momentos assim, tão assim, viciadão, tão imerso nisso, que aí não dá atenção para tua filha. Enfim, minha filha tem 4 anos, então fala muito, pergunta muito, fala muita coisa, mas a gente tá aqui é para ter para estar presente com ela, para eu estar presente com ela nesse momento. E quando você tá ali o tempo todo, sempre vendo o celular, primeiro que ela vai imitar você, então você quer muito que teu filho estude, mas pô, você não estuda. O que ele vê você fazendo é mexer no celular. Então é natural que isso passe para ele. E segundo ponto, que você está perdendo momentos preciosíssimos de você para com teu filho, tua família, enfim. Não façam isso, se ajudem. Mas também não é para abandonar, né? Não, meu discurso não é se abandone, larga, não é. Até porque eu tô lá, eu vendo as coisas lá, eu trabalho lá, eu tenho meus trabalhos, enfim, é um negócio. Para outras pessoas é só entretenimento, é diversão, vale. Mas saiba usar. Saiba conduzir a coisa da maneira correta para liberar espaço para o teu crescimento pessoal, para tua vida mesmo, para tu viver minimamente assim, viver simplesmente, né? Enfim, daqui a gente pode estender muito mais. Eu não é o meu objetivo aqui bater nesse problema, mas é um problema real, todos sabemos. E, enfim, cada um sabe do seu, como está acontecendo. O que eu queria passar como mensagem aqui é que é simples, como vocês veem, é um aplicativo só, acabou. E ele resolve muito bem o problema, desde que você saiba usar, saiba conduzir e saiba principalmente ter persistência, insistir na ideia que vai dar certo. Daqui a pouco você chega no estádio igual eu tô hoje, que é muito mais tranquilo, eu não faço a menor questão de ficar pegando o celular, vendo ali e tal. Eu tô muito mais ligado na minha leitura, meu trabalho, enfim, meus estudos e minha família, essas coisas todas, do que ficar o tempo todo scrollando ali. Falou, muito obrigado. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. Deixa aqui teu comentário abaixo. Vamos interagir. Tchau, tchau.